Bom, muito boa tarde, meus amigos. Com muita satisfação que, em nome do Universo Júris, curso de preparação para concursos e para a OAB, a gente dá as boas-vindas a vocês para mais este evento promovido pela instituição, em que nós vamos discutir sobre aspectos práticos do Tribunal do Júri, né? A discussão será levada a efeito por mim, Cavalcante Neto, que sou juiz de direito da primeira vara criminal de Sobral, onde a gente processa aqui em Sobral os feitos de competência do Tribunal do Júri. Também participará comigo, tenho a honra de dividir aqui a mesa e o debate com o doutor Geraldo Nunes Laprovítera Teixeira, promotor de justiça, que também atuou conosco aqui durante um tempo, mas hoje é promotor de justiça do Tribunal do Júri da comarca de Juazeiro do Norte. E também tenho a honra de ter ao meu lado aqui nesse debate hoje o meu amigo doutor Francisco Edilson Loyola Filho, que é defensor público aqui em Sobral e também atua na primeira vara criminal ao nosso lado lá, portanto, tendo atuação diuturna nos processos do Tribunal do Júri, como eu já falei. A nossa ideia, a nossa proposta aqui é de fazer com vocês um bate-papo leve, um bate-papo que mais desmistifique a instituição do Tribunal do Júri do que crie qualquer espécie de bicho de sete cabeças. A nossa ideia, na verdade, é de levar para vocês uma percepção superficial na medida do que o tempo não permite a gente aprofundar muito. Mas a ideia de como funciona o Tribunal do Júri desde o primeiro momento em que se instaura um feito dessa natureza, de competência do Tribunal do Júri, até o desfecho na sessão em plenário. Certo? Nós faremos um bate-bola leve entre nós três, as falas serão alternadas ao longo do tempo. Peço que quem tiver a sua contribuição, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma intervenção, a gente ressalta que as intervenções são sempre muito bem-vindas, mas a gente vai tentar responder a elas no final para a gente organizar melhor aqui a fluidez do debate. Tudo bem? Eu pergunto se o doutor Geraldo e o doutor Edilson querem fazer uma fala inicial com a nossa assistência. Doutor Geraldo. Muito obrigado, doutor Cavalcante Neto. Mais uma vez, prazer estar aqui debatendo com o amigo e também com o doutor Edilson e com os demais que nos acompanham neste final de tarde, um tema tão importante, tão significativo. Meu nome é Geraldo Laprovítera, como o doutor Cavalcante Neto já mencionou, atuei um tempo na comarca de Sobral e agora titularizei como promotor do júri em Juazeiro do Norte. E essa é a experiência que a gente está querendo trocar hoje aqui com todos vocês. Muito obrigado. Passo a bola para o doutor Edilson. A defesa fala na sequência do MP. É verdade. Obrigado, doutor Cavalcante Neto. Obrigado, doutor Geraldo Laprovítera. É um prazer imenso estar aqui dividindo este espaço, esse momento, debatendo uma coisa que nós trabalhamos diuturnamente, doutor Cavalcante Neto e eu já há algum tempo. Doutor Geraldo passou aqui uma breve temporada, mas demonstrou, diante do que eu visualizei ao lado de vários membros do Ministério Público, demonstrou uma afetividade gigantesca com o Tribunal do Júri, um conhecimento mais gigantesco ainda, em termos de conhecimento prático de lei, conhecimento de desenvoltura diante da tribuna, até porque já vinha numa sequência da própria Defensoria no Amazonas, não é isso, doutor Geraldo? Correto, doutor Edilson. E instiga a gente a estudar cada vez mais, quando a gente encontra com membros do Ministério Público que verdadeiramente gostam de trabalhar no Tribunal do Júri, que é uma coisa
bastante escassa, tanto no Ministério Público como na Defensoria Pública, defensores e promotores que são afetos ao júri. E para a gente falar sobre o que a gente faz fica bastante fácil e prazeroso. E eu espero que esse momento, que para mim é uma satisfação, eu espero também que todos que estejam acompanhando consigam extrair um conteúdo informativo que facilite, tanto para quem está na vida prática, buscando aí trabalhar efetivamente no júri, como também ainda quem está na vida acadêmica ou buscando passar na OAB ou buscando mesmo fazer concurso público. Eu acredito que a visão prática facilita muito do que você consegue extrair dos seus estudos teóricos. Então, vamos para frente, vamos debater hoje aqui sobre o que a gente faz de melhor, que é Tribunal do Júri. Vamos lá, eu quero também registrar aqui que nós estamos bem pertinho de ter condição de fazer um júri aqui ao vivo, porque nós temos aqui a alegria de ter um ex-jurado nosso, doutor Elcias Alves, hoje advogado. Verdade. Foi jurado do Tribunal do Júri da Comarca de Sobral aqui, com muita honra. A gente esteve juntos aí durante um ano. Muito obrigado, Elcias, pela presença e pela sua colaboração que você deu ao Tribunal do Júri. Mas, gente, vamos lá. Qual é a ideia do Tribunal do Júri? O que é essa instituição do Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é aquela instituição em que o Poder Judiciário, essa caixa preta que já foi referida aí no ambiente político nacional, em que ela se abre para o cidadão comum entrar e exercer de forma direta o poder de julgar os seus semelhantes. É a instituição em que o Poder Judiciário admite todos os cidadãos a participar de forma direta. Não se dá, por exemplo, como nós temos em Sobral um prefeito. Esse prefeito exerce o poder executivo, mas ele foi eleito por nós. Em Sobral nós temos 21 vereadores. Esses 21 vereadores exercem o poder legislativo eleitos por nós. Eu, na condição de juiz de direito, exerço o poder judiciário, que não é meu, é do povo, mas é porque eu passei por uma seleção prevista na lei e diz que é assim que esse poder judiciário vai ser ordinariamente exercido. O Tribunal do Júri vai ser exercido diretamente pelos cidadãos, certo? Com que competência? O que é que esse Tribunal do Júri julga? Quando começou a ideia do Tribunal do Júri, a primeira contato que nós tivemos com a questão do júri no Brasil foi para julgar crimes de imprensa, num cenário em Brasil colônia, em 1822. Hoje, isso houve muitas idas e vindas, essa competência foi alterada ao longo do tempo, de modo que hoje o nosso Tribunal do Júri tem, na Constituição Federal, uma previsão de uma competência mínima. Qual é essa competência mínima? Diz a Constituição Federal que o Tribunal do Júri tem a competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nada impede que a legislação ordinária amplie essa competência. O que não se pode admitir é que a lei ordinária retire do Tribunal do Júri essa competência. E é importante destacar que essa previsão não está no capítulo do Poder Judiciário da Constituição. A Constituição prevê a instituição do júri como uma garantia do cidadão, com a finalidade de quê? De assegurar que aquela pessoa que será julgada pelo Tribunal do Júri receberá um julgamento feito por iguais, julgamento feito por cidadãos, né? Imaginem só, há tempos atrás, em que nós convivemos com os chamados juízos divinos, ninguém conhecia os critérios de julgamento, né? Nós tivemos, inclusive, a situação que eu costumo citar em sala de aula, de sujeito ia ser julgado quando era suspeito da prática de uma determinada infração, de uma determinada conduta contrária aos costumes, ele ia ser julgado por Deus. E aí fervia-se, por exemplo, um caldeirão de azeite e essa pessoa era jogada dentro do caldeirão de azeite. Se ela fosse inocente, Deus a salvaria do azeite fervente. Se ela fosse culpada, ela cumpriria a pena dela lá no caldeirão de azeite mesmo. Então, a perplexidade, o abuso dos titulares do poder fez surgir a necessidade de um julgamento com critérios mais próximos da gente. Um julgamento que fosse feito por pessoas que tivessem um olhar como nós temos. Daí a necessidade de se instituir o Tribunal do Júri. Como falei, julga somente os crimes dolosos contra a vida. No nosso ordenamento nós temos homicídio doloso, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e o crime de aborto. Esses são os crimes que a lei não pode tirar do Tribunal do Júri.
O Tribunal do Júri, hoje no Brasil, pode julgar algum outro crime? Pode, desde que este outro crime esteja, a gente chama de conexo, esteja ligado a um desses crimes do Tribunal do Júri. Já tivemos a oportunidade aqui em Sobral de julgar crimes diferentes desses dolosos contra a vida. Me lembro de um episódio que lá em Santa Quitéria, quando eu era juiz em Santa Quitéria, eu não era juiz da vara do júri lá, mas eu estava respondendo na ausência do titular, mas nós levamos a julgamento um crime de homicídio e um crime de roubo. Isso não é o latrocínio? Não. Porque o que foi que aconteceu lá? A pessoa era acusada de ter matado uma outra pessoa, a faca lá na rua, matou o sujeito a faca lá na rua e fugiu. Na fuga, ele estava sendo perseguido por outras pessoas. Na fuga, ele abordou uma pessoa que estava na rua, parada com a moto, roubou a moto desse cara para fugir na moto. Então, são dois crimes que estão ligados pelo Instituto da Conexão, e aí o Tribunal do Júri, que tinha competência para julgar o homicídio, atrai para si a competência para julgar também o roubo. Tudo bem? A competência do Tribunal do Júri é... Aqui a gente já fez furto, a gente já fez roubo, a gente já fez associação criminosa, a gente já fez corrupção de menores, a gente já fez... Posse de droga, posse de arma. Posse de arma de fogo, verdade. Posse e porte de arma de fogo. Foi. Nós já fizemos alguns associados, alguns conexos também aqui em Sobral. Pois é, ordinariamente esses crimes seriam julgados pelo juiz de direito. Mas, como ele está ligado a um crime do Tribunal do Júri, vai tudo para o Tribunal do Júri. Uma curiosidade importante nós destacarmos é o seguinte: no crime de latrocínio, quando é que nós temos um latrocínio? É o sujeito que pratica um crime de roubo e, da violência que ele emprega no crime de roubo, a pessoa morre. É importante eu destacar o seguinte, que mesmo que a morte seja dolosa, mesmo que o sujeito mate o outro dolosamente, se essa morte foi para viabilizar o crime de roubo, ela não é da competência do Tribunal do Júri. Por quê? Porque nós não temos aí um crime doloso contra a vida. O dolo do cara, a vontade daquela pessoa, a finalidade que ele buscava era atingir o patrimônio do sujeito e não a vida dele. A vida foi meio para ele atingir o objetivo dele lá, né? Então, crimes dolosos contra a vida, homicídio só o doloso, não vai aquele homicídio do cara que atropela uma pessoa acidentalmente no trânsito e mata, esse homicídio culposo não vai para o Tribunal do Júri. Homicídio doloso, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, e aborto e o infanticídio, que não é a morte de criança. Infanticídio é a morte do filho pela mãe sob influência do estado puerperal logo após o parto, né? Esses crimes todos são crimes que a gente diz que são crimes de ação penal pública. O que é que eu quero dizer que são crimes de ação penal pública? Quando eu digo que os crimes do Tribunal do Júri são crimes de ação penal pública, isso significa que a vítima de um desses crimes, ou a família da vítima de um desses crimes, não precisa se preocupar em ir a juízo pedir que o autor do crime seja condenado. Quem vai a juízo pedir a condenação dessas pessoas, quando há elementos para isso, quando há elementos para se pedir essa condenação, quem vai a juízo pedir é o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Ele é que vai a juízo fazer essa provocação, apresentar os elementos de prova até que a gente chegue no final no julgamento. Então, para falar desse papel de apresentar em juízo essa pretensão condenatória, eu convido o meu amigo Geraldo Laproviter, promotor de justiça, para nos brindar com as suas palavras. Muito obrigado, Neto. Mais uma vez, um prazer imenso estar falando com todos aqui. Um tema tão importante. Eu peço liberdade para fazer um adendo, um prólogo. Em um país onde se mata em média 60 mil pessoas por ano, a instituição do Tribunal do Júri ela tem uma relevância especial. Esse ano é um ano atípico para todos nós, estamos aí enfrentando uma grave pandemia, coronavírus, onde os dados atuais do dia de hoje já morreram no Brasil 67 mil pessoas. É um número absurdo, mas anualmente praticamente nós temos isso em crimes dolosos contra a vida. O número de assassinatos no Brasil é um número extremamente alto
E a instituição do júri era para ser muito mais conhecida da população. Infelizmente, a grande população, tirando os operadores do direito, tem uma visão da instituição do júri muito americanizada, muito romantizada, cinematográfica, que vê nos filmes, nas películas que nós temos acesso. E o Tribunal do Júri brasileiro, ele diverge, ele praticamente não tem nenhuma sintonia ou semelhança com esse júri que a população, no geral, tem acesso através dos filmes. E o Tribunal do Júri brasileiro, ele participa do dia a dia, participa da sociedade, tanto nas grandes cidades como nas mais longínquas e pequenas comarcas, ele tem uma atuação fundamental. O Tribunal do Júri, ele é a sociedade, através dos seus semelhantes, como o Dr. Cavalcante Neto já mencionou, julgando a própria sociedade. É aquela sociedade escolhendo quais os melhores caminhos. E o Tribunal do Júri é um órgão sui generis, eu vou dizer assim, porque ele faz parte do Poder Judiciário, ele é um órgão de primeiro grau, ele é colegiado, do qual faz parte o magistrado, o juiz-presidente, e também o conselho de sentença, os 7 jurados sorteados para participar do julgamento, e ele é heterogêneo, ou seja, é um órgão do Poder Judiciário de primeiro grau, é um órgão colegiado e heterogêneo, onde temos a participação de cidadãos e também de um magistrado, de um juiz que prestou concurso para estar naquele cargo. E o Tribunal do Júri tem sim essa relevância máxima em nossas vidas, e a participação da sociedade é muito importante. Os jurados que atendem aos chamamentos para compor o Tribunal do Júri, para participar das reuniões anuais do Tribunal do Júri, eles têm sim um relevante papel. E o Ministério Público, como o doutor Neto falou, titular da ação penal pública incondicionada, e também da condicionada, mas mediante representação, o papel do Ministério Público no Tribunal do Júri, o papel de defensor da vida, eu diria nas palavras do promotor do Mato Grosso, doutor César Danilo, ele tem um livro muito bom, A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Quando o Ministério Público ocupa esse contraponto de buscar a defesa da sociedade, a defesa da vida no Tribunal do Júri, ele tem uma responsabilidade muito grande. E a atuação prática, que é aqui que nós queremos trazer esse aspecto mais prático, a atuação prática do Ministério Público, ela começa, eu diria, no momento seguinte ao que a facada é desferida, ao momento seguinte ao que o disparo da arma é efetuado e que a pessoa sucumbe, que aquele semelhante, que aquele cidadão vem a morrer ou sofrer uma tentativa de homicídio. O papel do Ministério Público, eu diria que ele começa no controle externo da atividade policial, no acompanhamento das investigações. O Ministério Público tem que ter, sim, essa proximidade com os órgãos de investigação, com o delegado de polícia, com a polícia científica, com os peritos, porque, normalmente, o que se imagina é que o Tribunal do Júri é a sessão plenária, é aquele julgamento ali no fórum perante o Tribunal do Júri. Mas não. O Tribunal do Júri ele começa muito lá atrás. Então, um errinho nessa fase de investigação, e é o que a gente vê, infelizmente, bastante no Brasil, ele vai desaguar lá no plenário. Então, esse papel do Ministério Público de acompanhar inicialmente as investigações e entender por que, como se deu, qual foi a dinâmica do crime, é muito importante. Infelizmente, isso é uma realidade, nós ainda carecemos bastante de uma polícia técnico-científica bem equipada e em número suficiente para atender essa enxurrada de homicídios que nós temos. Entender a dinâmica do crime é muito importante. Onde é que a pessoa caiu? Como é a rua? É um beco? É escuro? Não é? Então, o Ministério Público ele tem que se fazer presente nesse momento da investigação. Eu costumo, quando recebo um inquérito policial, e obviamente pela violência galopante que temos hoje no Brasil, não é recomendável que um cidadão, um operador do direito ou qualquer pessoa vá em determinadas localidades conflagradas ou que tenha um risco elevado à sua vida, mas eu busco alguns instrumentos, por exemplo, nós temos o auxílio aí do Google, Street View,
que você consegue ir e olhar realmente o local. O crime se deu na rua tal, próximo ao numeral tal, você tem como observar quais são as condições daquele local. Então, isso daí dá uma atividade primeira muito importante, de acompanhar, de cobrar o trabalho realmente, que seja feito um trabalho de excelência pelos delegados de polícia, pelos investigadores, pelos escrivães, porque tudo isso vai dar o substrato para que o processo possa transcorrer. De que forma? Para que não se deixe um culpado à solta, nem que se possa imputar culpa a alguém que não tem qualquer relação com aquele caso. Então, esse acompanhamento do Ministério Público nas investigações, na colheita de elementos de informação, ele é muito importante. Finalizando essa investigação, e no Brasil a prova, geralmente se tem a prova testemunhal muito forte, ou então, às vezes, você tem uma questão de conseguir imagens de câmeras, mas a maioria dos nossos inquéritos ainda são muito baseados em provas testemunhais. Você recebendo esse inquérito policial, cabe ao Ministério Público ele fazer uma primeira filtragem, fazer uma primeira análise. O que é que se tem daquele caso? Vamos fazer o quê? Vamos arquivar, pedir o arquivamento, vamos pedir para, não é um caso de homicídio, por exemplo, é um latrocínio, vamos mandar para outra competência, vamos pedir novas diligências ou vamos oferecer denúncia? Se Geraldo, tiver a prova... Diga, meu amigo. Só uma contribuição, de uma curiosidade, é fato, vocês me ouvem bem, né? Sim. É fato que nós temos uma grande parte dos nossos feitos aqui em que a principal espécie de prova é a testemunhal. Mas a tecnologia começa a surgir aqui. Nós já temos aqui em Sobral, por exemplo, já está em tramitação conosco, ações penais em que os elementos indiciários sobre a autoria foram colhidos pelo rastreamento de uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. A polícia havia um suspeito, a polícia colheu o rastreamento daquela pessoa, o rastreamento daquela pessoa indicava que ela estava no local do fato, na hora do fato, e aí casou com um outro reconhecimento. Então, esses elementos da tecnologia começam a surgir e a gente não pode abrir mão deles, né? De forma alguma, são muito bem-vindos. Essa questão de fazer as estações rádio base, as ERBs, fazer as triangulações para saber a localização através de, por exemplo, no caso foi uma tornozeleira, mas onde o celular de um suspeito estava naquele momento, são tecnologias que são muito bem-vindas. E continuando, pegando aqui, muito obrigado, Neto, pela essa intervenção, estando presente a prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece a denúncia, né? Esta é a peça que vai ser feita pelo Ministério Público para imputar a alguém a prática de um crime doloso contra a vida, né? Que é o nosso caso, nosso tema aqui. E essa denúncia tem que ser muito bem elaborada. Tem que ser uma denúncia que eu já ouvi a expressão, as palavras e o conteúdo dela tem que ser pesado numa balança de ourives, com muita precisão. Uma palavra mal colocada na denúncia, no plenário ela se transforma num dinossauro. É algo que ganha, que pode ser completamente explorado pela defesa, é algo que às vezes pode ser simples, mas que pode ter uma repercussão gigantesca. E a gente sempre tem que ter muito cuidado no tribunal do júri, e eu chamo um aspecto aqui fundamental. Quando nós, e esse é um período difícil para todas as famílias, né? Nós, acho que todos aqui conhecem alguém que está passando por dificuldade dessa pandemia, ou alguém que veio a falecer. Quando você tem a morte de alguém, não há um momento de luto, há um processo de luto, né? É um processo que tem várias fases, tem aquele choque inicial, tem a questão do enterro, da missa de sétimo dia, um mês, um ano, enfim, é todo um processo que o ser humano vai desenvolvendo para entender aquela perda. Quando ocorre um crime, né, um assassinato, o luto da família, da mulher enviuvada, da orfandade, do filho, dos pais, é um luto que perdura, esse processo de luto perdura até a sentença. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente usa no processo
para, de um lado, sopesar uma balança onde não podemos fazer acusações levianas, mas também não podemos deixar que uma pessoa culpada escape da justiça. Então, essa denúncia tem que ter um cuidado, tem que ser muito bem elaborada, tem que realmente o promotor de justiça olhar os detalhes dela, cumprir lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, ver direitinho, expor o fato criminoso, não precisa fazer algo muito extenso. Às vezes a gente vê denúncias que são gigantescas e você acaba se comprometendo com detalhes que você não tem naquele momento, né? Mostrar todas as circunstâncias, fazer uma qualificação o mais concreta possível do acusado, trazer as formas de identificá-lo, o rol de testemunhas, eventuais provas que pretende produzir. Então, esses detalhes da denúncia são muito importantes. Então, oferecida essa denúncia pelo Ministério Público, e aí eu vou passar a bola ao doutor Cavalcante Neto, vai ser feita uma segunda filtragem, vamos dizer assim. Se o Ministério Público fez esse primeiro filtro na hora do inquérito policial e ofereceu uma denúncia, o magistrado vai fazer essa segunda filtragem recebendo ou não essa denúncia. Não é isso, doutor Neto? Perfeito. A questão é a seguinte, a doutrina brasileira, inclusive do processo penal, concebeu uma condição específica da ação penal que a gente chama de justa causa. O que é que significa a justa causa? Significa dizer que eu não posso processar criminalmente uma pessoa por bobagem, porque eu acho. Eu não posso fazer isso, porque a simples pendência de uma acusação criminal contra uma pessoa é muito séria, traz a ela uma série de transtornos. Então, feita a denúncia pelo Ministério Público, o que o juiz vai fazer é o seguinte, vem cá, essa peça, que a gente chama de denúncia, né? Um nome técnico de uma petição inicial da ação penal. Essa peça é viável? Ela tem elementos mínimos? O promotor inventou essa história? Ou ele está dizendo isso com base empírica, com base em algum elemento de prova? Se existe alguma sustentação, a narrativa do fato que ele fez permite que a pessoa acusada saiba do que ela está sendo acusada, é necessário que ela seja inteligível, que ela seja compreensível. Porque essa peça que o promotor de justiça faz, ela limita o debate. Ela limita o que nós vamos discutir naquele processo. Tudo bem? O juiz não pode ir além daquilo, certo? Ela estabelece um teto, por assim dizer. E é sobre o que tem ali que a defesa vai ter que se manifestar, é sobre o que tem naquela peça de acusação, naquela peça de inauguração do processo penal, que nós vamos buscar a produção de provas, né? Nós estamos, num primeiro momento, falando de indícios. O que é que são indícios? Indício não é prova. Indício é um fato provado que permite uma indução razoável sobre um fato não provado. Por exemplo, eu falei aqui da tornozeleira. E uma pessoa que foi, segundo o rastreamento, a tornozeleira estava num determinado local na hora em que aconteceu um crime de homicídio. Eu posso dizer com certeza que o dono daquela tornozeleira foi o autor do homicídio? Não. Ainda não. Porque podia ser que ela estivesse no pé daquele jumento que apareceu nessa semana aí, né? Sei lá se a tornozeleira estava no pé do cara ou estava no pé de um jumento, eu não sei. Mas é um indício. É um indício. É um fato provado. A tornozeleira estava lá naquele local. Essa tornozeleira está vinculada ao fulano de tal. O fulano de tal é inimigo da vítima. Opa, nós temos indícios. É possível que tenha sido esse cara. Foi ele ou não foi? Vamos investigar. E aí, se houver esses elementos, se a denúncia estiver bem redigida, de modo a permitir que o acusado conheça o teor da acusação que foi feita contra ele, o juiz recebe a denúncia e, antes de ir atrás de prova, vai escutar a defesa, né? Vai escutar, vai mandar comunicar ao acusado, ó, você está sendo acusado disto. O que é que você tem a me dizer a esse respeito? E o acusado vai se defender. E eu quero ouvir, pela defesa, o doutor Edilson Loyola, o que é que ele tem a nos dizer sobre o papel da defesa neste momento do júri. Muito bem. Me permitam retroceder um pouco mais e falar um pouquinho do início, rapidamente, quando ainda estamos diante
do inquérito policial. Há de se salientar, nas palavras do doutor Geraldo, que o inquérito ele inicia de duas formas, né? Ou ele se dá pelo flagrante ou por meio de portaria. No caso, as situações de flagrantes, elas são delineadas pela lei, pela doutrina e jurisprudência. A polícia, no seu mistério, na sua obrigação, consegue efetivamente, logo após o crime, realizar a prisão do suspeito, e se dá aí a possibilidade, na pessoa da autoridade policial delegado, dar início ao inquérito por meio do flagrante. Caso não seja possível a prisão de alguém que seja suspeito de ter cometido aquele referido crime, no caso, o homicídio, que é o nosso instrumento de discussão hoje, mais especificamente, uma vez que é mais comum, dentre todos os crimes dolosos contra a vida, o que a gente mais vê nas tribunas, nas sessões, são os crimes de homicídio. A outra situação possível é por meio de portaria. A informação chegou ao delegado por meio de uma investigação, e o delegado resolve dar início ao inquérito policial por meio de portaria. Dentre a minha vida profissional diante do Tribunal do Júri, eu tenho alguns amores e algumas críticas acerca do processo penal e também especificamente do Tribunal do Júri. Em termos de processo penal, eu tenho uma crítica gigantesca acerca da não previsão na nossa legislação de que quem esteja na condição de suspeito, flagranteado ou iminentemente na situação de um indiciado, não ter a condição de ter um acompanhamento jurídico naquele momento. A gente sabe, né, que o inquérito policial é uma peça informativa, inquisitorial, em que o delegado não é obrigado a ter ali a presença de um advogado, inclusive, acatar pedidos de diligência, de prova por parte de advogados, ou mesmo de quem esteja ali na condição de investigado. E isso é uma situação que eu entendo um tanto quanto dificultosa. Inclusive, pegando as palavras do doutor Geraldo, nós vivenciamos uma precariedade muito grande da nossa máquina estadual, seja nas delegacias, seja no próprio judiciário, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública. A gente é muito limitado no que a gente tem por obrigação de fazer. Bom seria que se nós tivéssemos aparatos melhores, e assim eu entendo que a polícia também sofre infinitamente dessa situação, de ter que dar resultados com um número gigantescos de homicídio que nós temos. Aqui em Sobral, falando especificamente, os números são assustadores quando nós falamos de Brasil. Isso gera um reflexo internacional de preocupação. No momento em que você ouve falar que o Brasil tem uma quantidade como esta de homicídio, o doutor Geraldo, inclusive, falou de 67 mil mortos pela Covid-19, eu consigo lembrar no jornal desta semana, foi dito que, salvo engano, 2016 bateu o recorde do ano em que mais teve homicídios no Brasil, 60 e tantos mil homicídios, salvo engano, perto desses 67, 65, alguma coisa assim, verdade. Exatamente. Então é assustador. Isso assusta o investimento, isso assusta o turismo, isso assusta a comunidade internacional como um todo. E é válido a gente saber que tem que ser tomado providências em relação a isso. Mas as providências, para quem trabalha com júri, sabe que elas são complicadas em determinados momentos. A gente sabe que a função que cada um exerce, ela é acometida por conta dessa precariedade de muito erro, e a falta de um acompanhamento jurídico já no
no primeiro momento em que aquela pessoa se depara com a investigação do crime de homicídio, eu acho que poderia ser trazida uma previsão legal nesse sentido, para ter uma assessoria jurídica já neste primeiro momento. O que nós temos hoje, que foi implantado de algum tempo para cá na esfera processual penal, é a audiência de custódia, que eu também tenho uma ressalva gigantesca acerca da audiência de custódia, que visa garantir a integridade de quem foi preso, para saber se aquela pessoa não foi torturada, para saber se as diligências policiais, todas elas foram executadas de acordo com a lei, mas, infelizmente, eu acredito que a presença do advogado, defensor público, no primeiro momento do inquérito policial, seja no flagrante, seja por meio de portaria, eu acredito que já supriria essa necessidade implantada pelo judiciário brasileiro, em razão de uma previsão do que dispõe a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acredito que essa presença de um causídico jurídico ao lado de quem está sendo investigado já supriria essa questão da audiência de custódia. Muito bem. Uma outra ressalva também que eu tenho a respeito do que acontece nessa peça informativa é a forma como ela ainda se apresenta para o Ministério Público, o Judiciário e, posteriormente, para a Defesa, que é na forma escrita. Eu tenho uma ressalva muito grande a respeito de como são colhidas essas peças informativas na forma escrita, do interrogatório, dos depoimentos das testemunhas, uma vez que basta nós estamos aqui com uma sala de 35 participantes, se nós pegarmos aqui 10 pessoas, e essas 10 pessoas escutarem uma história narrada por uma outra pessoa do grupo aqui, eu tenho certeza que cada uma dessas 10 pessoas, ao colocar essa história no papel, não teria uma equivalência narrativa. Uma narrativa, né, equânime e bem semelhante uma da outra, em termos jurídicos falando, porque, como o doutor Geraldo disse, as palavras devem ser muito bem colocadas. E aí a gente vê, não, falou isso, não falei, e o que a gente vê, muitas vezes, quando nós estamos no processo, testemunhas e o próprio acusado dizendo, não, eu não falei isso, eu não disse isso. E aí fica a dúvida, está dizendo isso agora porque está mentindo agora ou porque realmente não disse? Então, essa ressalva também, eu tenho uma grande resistência em ainda recebermos as peças inquisitoriais na forma escrita. Nós poderíamos avançar um pouco mais e tratarmos essa primeira diligência policial já através de mídias filmadas, gravadas, demonstraria, inclusive, que estava ali sendo assegurado também a integridade física de quem está sendo investigado. Tudo isso é um avanço que nós temos que pensar. Em termos de defesa, é engraçado, a gente, quando fala do Tribunal do Júri, e especificamente dos jurados, a gente faz um trabalho ao longo do ano, uma vez até foi mencionado nosso amigo Elcias, a gente faz um trabalho ao longo do ano, para quem vem fazer, às vezes, de jurado no Tribunal do Júri, para que ele tenha ali um certo conforto no decorrer das sessões acerca do que acontece. Tanto para especificamente em termos de receio, medo das pessoas que estão sendo ali acusadas, como também pelo papel que cada um exerce. O que o Ministério Público especificamente faz, o que a defesa, na maioria das vezes, é um cenário que nós temos aqui em Sobral, o que a defesa, na maioria das vezes, através da Defensoria Pública faz, o que ela exerce, qual é o papel dela. E ao longo do ano a gente observa que os jurados vão se familiarizando e todo fim de ano a gente chega à conclusão de que a compreensão de quem participa e conhece o Tribunal do Júri, no início é uma e no final é totalmente outra, divergente do desconhecimento que tinha antes de conhecer o Tribunal do Júri. E assim também
é quem vivencia na vida acadêmica. A gente hoje tem até um quantitativo interessante de alunos participando sempre das sessões, mas eu acredito que ainda sejam poucos. A população, a gente nem fala, né, que antigamente ouvia-se dizer que quando tinha Tribunal do Júri em Sobral, as sessões eram lotadas, porque era um evento que acontecia na cidade, e aí a população se dispunha a assistir uma sessão do júri, porque era um evento único que acontecia na cidade. Hoje em dia a gente vê a participação da população, da sociedade quase que integralmente pelos alunos e jurados que se fazem presente ali nas sessões do júri. Avançando um pouco mais, quando do recebimento da denúncia e da avaliação, na realidade, do doutor Neto, logo após o oferecimento da denúncia, o processo ele é colocado, né, ao conhecimento de quem está sendo acusado, para que ele seja cientificado por meio da citação. Ele vai ser... falando um pouquinho, apresentando aqui a peça acusatória, a denúncia do Ministério Público. O que eu falo para os meus estagiários? A petição da denúncia, ela é exatamente isso, uma petição. E ela tem alguns elementos obrigatórios. Ela tem o endereçamento, ela tem a qualificação do Ministério Público, lógico, que é o titular da ação penal. Ela tem a qualificação de quem está sendo acusado. Logo em seguida, ela vem como? Corpo. Ela vem os fatos, ela vem falando sobre os direitos e no finalzinho vem os pedidos. Então, genericamente, a petição tem que ter minimamente esse direcionamento, a denúncia. E aí os estagiários, os alunos de direito, eles já observam que a denúncia não é um bicho de sete cabeças. Ela é algo que, se você compreender essas diretrizes básicas que eu acabei de falar, ela por si só já também se deixa compreender pela narrativa que o Ministério Público faz acerca do que aconteceu, do que deve ser aplicado a título de previsão no direito e do que especificamente o Ministério Público quer que aconteça com aquela pessoa que está sendo agora acusado diante de uma vara do júri. E aí, a defesa, neste primeiro momento, falando novamente do que nós temos de precariedade da nossa estrutura. Bom seria se nós tivéssemos efetivamente uma estrutura para podermos ser termos o máximo de diligência possível já neste primeiro momento do exercício da defesa de quem nós representamos. Então, assim, a defensoria, pelo quantitativo de trabalhos que nós temos, pela ausência de pessoal para poder fazer algumas diligências externas, que nós não temos pessoas nesse sentido. Às vezes, até a dificuldade de ter um contato com quem está preso também, para poder colher informações aprimoradas acerca do que efetivamente aconteceu. Tudo isso, ela, de certa forma, traz um prejuízo para quando você chegar lá na frente no processo no Tribunal do Júri. Então, já tive a oportunidade e o prazer de direcionar alguns colegas advogados que estão iniciando carreira e já enfrentaram Tribunal do Júri, já se aventuraram nas sessões do Tribunal do Júri. E o conselho maior que eu dou no início da demanda é exatamente isso. Olha, veja ao máximo possível o que você pode buscar acerca de diligências para poder efetivamente você produzir provas. Porque esse é o primeiro momento de você requerer o que você quer produzir de provas no seu processo, através do instrumento denominado resposta à acusação. Através da resposta à acusação, efetivamente, o que nós temos no Tribunal do Júri? Assim como na infinita maioria dos processos penais que tramitam no Brasil, nós temos ainda preponderantemente a prova testemunhal. E aí vem um outro conhecimento popularizado
acerca da prova testemunhal é de que nós buscamos, numa grande maioria das vezes, a prova a ser produzida, né, no processo de negativa de autoria. E aí, quando a gente se depara neste primeiro momento do que seria possível produzir em termos de prova, nós nos deparamos que os álibis são familiares. E aí, as pessoas que chegam familiares, às vezes o próprio acusado diz: não, doutor, eu tenho uma pessoa que poderia dizer onde eu estava, efetivamente. Mas é minha irmã, é minha mãe, é meu filho. Aí não pode, né? Eu disse: pode. Tem a ressalva que a lei estabelece em termos de prestar compromisso, mas é efetivamente uma testemunha a ser considerada. É uma testemunha a ser considerada. Nós temos agora uma outra coisa também, falando nas modernidades que já foram citadas pelo doutor Neto e doutor Geraldo. Nós temos também um sistema de monitoramento na nossa cidade, né, de algumas câmeras colocadas tanto pelo governo estadual como também pelo governo municipal. É um instrumento também que pode ser utilizado. Você requerer que seja disponibilizadas as imagens, né? Imagens desses dispositivos. Então, esse primeiro momento da defesa é exatamente esse. Você, adiantando um pouquinho a situação, lá na frente tem mais alguma possibilidade de você produzir provas. Mas esse primeiro momento... a gente vai chegar lá. Esse primeiro momento... A gente vai chegar na fase do plenário. Isso, esse primeiro momento é fundamental para você tentar o máximo possível, produzir o que está ao seu alcance nesta primeira fase do processo, né? E aí eu devolvo a palavra ao doutor Neto para poder ele dar seguimento aí à nossa conversa. Pois é, porque o doutor Edilson falou agora aqui na primeira fase, o doutor Geraldo também falou de uma primeira fase. E a gente só quer destacar o seguinte: o procedimento nos processos de competência do Tribunal do Júri, a gente diz que ele é bifásico, ele se divide em 2 etapas. Numa primeira etapa, o que é que a gente vai colher? Lembra que a polícia colheu indícios lá no inquérito policial, né? Por exemplo, o rastreamento da tornozeleira, por exemplo, né? Isso é necessário, sem isso o Ministério Público não poderia nem ir em juízo. O delegado ouviu testemunhas, ouviu o próprio indiciado e tal. Só que todas essas provas foram produzidas fora do contraditório e da ampla defesa, porque foram produzidas em sede policial. Em juízo, nós vamos buscar a ratificação ou não, nós vamos buscar a produção de outras provas, outros elementos de prova. Para quê? Para a gente ver se aquilo que a autoridade policial colheu tem consistência mesmo ou não. E aí, no final dessa primeira fase, ouvida a defesa, a gente vai para uma audiência de instrução, a gente vai ouvir as testemunhas que houver, a gente vai produzir as perícias que houver, e no final das contas, ouvidas de novo as partes, Ministério Público e a defesa técnica, o juiz de direito profere uma decisão, que não é um julgamento. O juiz de direito não pode julgar nos processos de competência do Tribunal do Júri. O juiz de direito simplesmente vai constatar se há viabilidade. Lembra que ele constatou lá no começo se havia ou não viabilidade da denúncia ter curso em juízo? Pois agora o juiz de direito vai verificar se há ou não viabilidade, se há ou não elementos mínimos, indícios de autoria e prova de que um crime aconteceu, para que o réu seja levado a efetivo julgamento por quem tem a competência de julgar, que é o Tribunal do Júri, o SET, o Conselho do SET, né? Para isso, o juiz prepara um conselho, né? Anualmente, no ano de outubro, se publica um listão, né? Que aqui em Sobral nós vamos ter uma lista entre 300 e 700 nomes no mês de outubro. Eu colho esses nomes nas empresas, enfim, em vários lugares, faço um listão de 700 nomes, entre 300 e 700, e desses eu sorteio 25, que serão os jurados. Esses é que são os juízes que vão julgar o processo lá no plenário. Quando eu admito, quando o juiz de direito, que preside a primeira fase do julgamento, admite que um processo seja levado ao plenário, são esses 25 que comparecerão à sessão de julgamento, e deles nós vamos sortear 7, que esses 7, na verdade, é que vão julgar, né?
Desde 1938, no Brasil, nós temos um número de 7 jurados e o número precisa ser ímpar para evitar os empates, né? Esses 7 jurados, não é possível conhecer como eles vão votar, isso para proteger a intimidade deles e a segurança deles, né? A Constituição prevê certas garantias. Lá em plenário, haverá alguma possibilidade de produção de provas, como o doutor Edilson disse, nós podemos ouvir testemunhas de novo lá, nós vamos ouvir de novo o acusado, a gente pode reproduzir as provas que foram produzidas na primeira fase, os jurados podem assistir a essa prova, e vai acontecer o que costuma ser o frisson das partes, o que costuma ser o frisson entre as pessoas que assistem. Eu digo que é o ponto alto de todo o processo do Tribunal do Júri, que é o momento dos debates, né? É o momento em que as partes vão expor, o Ministério Público vai expor aos juízes, que são aqueles 7 os jurados, por que que ele acredita que o réu deve ser condenado, por que que ele acredita que o réu deve ser absolvido. O Ministério Público pode pedir absolvição? O Geraldo vai já falar com vocês. Mas é o momento em que o Ministério Público expõe as razões dele. Olha, é por isso que eu peço que vocês decidam assim. E a defesa também vai fazer o mesmo. É por isso que eu peço, senhores jurados, que vocês decidam assim. Tudo bem? E para falar dos debates, que é um momento extremamente rico, e digo de novo, no meu modo de ver, é o ápice, é o cume de todo o procedimento, eu devolvo a palavra ao Geraldo, promotor de justiça, para nos falar sobre isso aí, o papel do Ministério Público nesse momento. Muito obrigado, doutor Neto. Mais uma vez, quando nós chegamos na segunda fase, né, que a primeira fase, tivemos aí o sumário da culpa na primeira fase, né, o juiz da causa na segunda, e o dicium accusationis e o dicium causae, que é a segunda fase do Tribunal do Júri, é porque uma série de etapas já foram superadas. E o final da primeira etapa, que remete a esse julgamento em plenário, que é o que a gente conhece mais popularmente, né, o julgamento do júri, se dá com uma decisão de pronúncia do juiz. Entretanto, eu quero chamar a atenção aqui, né, que o Ministério Público, quando chega ao final da instrução, quando foram ouvidas as testemunhas, quando se juntou os laudos, quando foram feitas uma série produzidas uma série de provas, surge para o Ministério Público, ali nas suas alegações orais, ou no caso de memoriais, 4 opções. Ou eu posso pedir a pronúncia, realmente existe prova do crime e indícios suficientes que teria sido aquele réu, mas o Ministério Público também pode pedir a desclassificação, remetendo a outro juízo, pode pedir uma absolvição sumária e pode pedir, e eu vejo poucos promotores trabalhando isso, que é a impronúncia. Quando um processo ele é fraco de provas, quando ele está ali raquítico, diria eu assim, de elementos probatórios, na visão do Ministério Público, o melhor é pedir a impronúncia do que levar um julgamento a plenário que fatalmente gerará uma absolvição e ali um trânsito e julgado daquela decisão que, por exemplo, absolver. Com a impronúncia, o processo as investigações ficam ali meio que de stand-by, e dentro do prazo prescricional surgindo prova nova, e aí trazendo uma robustez maior às investigações, nada impede que seja retomada aquela persecução penal. Mas chegando ao plenário, e esse é o ponto alto do julgamento, o Ministério Público ele fala em primeiro lugar. Os debates se iniciam pelo Ministério Público, cabendo à defesa falar por último. E essa intimidade que se tem no plenário, ela é muito importante. Muitos operadores do direito se sentem receosos, e eu não diria só advogados, defensores, promotores, juízes, geralmente têm uma ansiedade ou um medo do plenário, não gostam de trabalhar naquele ambiente. Primeiro porque é uma atuação espontânea, é uma atuação que não é feita dentro do gabinete, trancado com livros, é algo que vai se desenvolvendo. O plenário ele tem uma vida.
E o Ministério Público, ele inicia a sua atuação, eu diria, sempre fazendo uma exortação, um direcionamento aos jurados. Nas relações humanas, nós temos que criar conexão, nós temos que ter essa conexão entre o jurado e o promotor. E esse primeiro momento de quebrar esse gelo inicial é fundamental. Você, quando inicia a fala da acusação, você tem que fazer esse liamento. Você, como emissor de uma mensagem, o jurado, como um receptor dessa mensagem, e o canal que você vai usar. O canal é a fala. Então, para que tipo de jurados eu estou me direcionando? Como é a forma como eu me direciono a esses jurados? De que forma eu vou explicar os fatos que ocorreram para os jurados? Bandeira Estampa costumava dizer que o jurado geralmente não erra. O jurado bem informado, ele não erra. Nós temos ali um colegiado de 7 experiências de vida, 7 pessoas que trazem uma bagagem que vão julgar um seu semelhante, muito melhor do que um julgamento único, mas os jurados precisam ser bem informados. Você precisa dar os elementos para esses jurados poderem tomar a decisão correta. O Ministério Público acompanhou um inquérito policial, ofereceu a denúncia, acompanhou a instrução do processo, teve contato com as testemunhas na audiência de instrução e julgamento, ofereceu alegações orais, memoriais, chegou, estudou aquele processo para estar ali. O jurado, ele chega, ele está tendo muitas vezes o contato pela primeira vez. Em cidades menores, é certo, já ouviu falar daquele caso, ou gerou uma repercussão maior, mas normalmente a pessoa não sabe nada. E cabe ao Ministério Público, de uma maneira muito concatenada, técnica e tranquila, passar esses elementos ao jurado. Então, isso é muito importante, você fazer uma fala, que eu diria, organizada. Não adianta você chegar lá e sair falando muito e muito rápido e de maneira desorganizada, que as pessoas não vão acompanhar o seu raciocínio. Então, isto é muito importante nessa fase. Essa questão da psicologia cognitiva na atuação do Ministério Público é importante. E eu vejo alguns colegas, e eu já cheguei a presenciar isso, entregam para os jurados, por exemplo, a cópia dos depoimentos que ele pretende ler e joga um PowerPoint e bota o depoimento de algum... São muitos estímulos visuais no menor tempo. As pessoas vão dispersar. É natural que as pessoas dispersem naquele momento. Então, o Ministério Público, na sua atuação, ele vai ter, sim, alguns papéis fundamentais ali. Chamar o primeiro jurado para o momento do fato. Fazer rememorar o que realmente aconteceu. Trazer o conselho de sentença e passe a imaginar as circunstâncias daquele dia, numa noite que chovia no bairro tal, que é um bairro da periferia, a vítima se deslocava de bicicleta, quando seus algozes, de maneira a surpreendê-la, efetuaram disparos de arma de fogo que a atingiram. Então, trazer ela para o cenário do crime, para que ela entenda realmente como se deu essa dinâmica. E aí, dentro dessa contextualização de você contar essa história, e o júri, o plenário, é contar uma história. É uma história que tem um autor, um réu, temos o réu, temos a vítima, temos figuras antagônicas, e por que se deu aquele crime. Interessante fazer esse registro, Neto, porque pesquisas, principalmente na área de criminologia, chegaram à conclusão que na Europa continental e países de tradição anglo-saxã, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, quando ocorre um homicídio, a primeira pergunta que se faz é por quê? Por que que um semelhante tirou a vida do outro? Por que que alguém foi capaz de cometer um ato tão repugnante como esse? Já aqui no Brasil, as pesquisas, e tem um livro de uma pesquisadora paulista muito boa, Júri, Teatro, Ritual, Teatro e Ritual, que ela faz uma pesquisa antropológica do júri, e ele diz que quando alguém mata alguém no Brasil, a primeira pergunta que se faz geralmente na sociedade é como, né? É por quê, como é que se deu, qual foi a motivação daquele crime. Então, o júri no Brasil tem muito apego à motivação. Então, você saber explanar realmente a motivação
do crime, é muito importante para os jurados ter uma significação, porque existem motivos em que matar é permitido. A nossa lei permite em determinados casos. Então, trazer essa motivação, explanar primeiro a materialidade. Morreu, morreu. Se teve lá um laudo cadavérico, se tem uma prova testemunhal, no caso aí de um corpo de delito indireto, fazer essa explanação primeiro da materialidade. Depois trabalhar a questão da autoria. Foi realmente o réu que cometeu? Ele estava no local? Existem indícios, existem provas que colocam ele no cenário do crime? Depois fazer um trabalho das qualificadoras, eventualmente, que foram trazidas, que constam da pronúncia. Lembrar que o Ministério Público, no plenário, ele está atrelado à pronúncia. Se o Ministério Público denunciou por um homicídio duplamente com duas qualificadoras e a denúncia e a pronúncia foi por um homicídio simples, no plenário só se poderá abordar esse homicídio simples. Então, trazer este contato com o jurado é muito importante. Não adianta, muitas vezes, você citar doutrinas, você citar julgados, uma série de conhecimentos, às vezes, muitas vezes técnicos, quando o cenário do crime está nebuloso, quando, especialmente, a dinâmica do crime está nebulosa. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, essa fase, você tem que ter realmente essa conexão com o jurado. E eu digo aqui, eu vejo muitas vezes no Ministério Público, eu busco assistir muitos, sempre que eu estou de férias, eu vou aqui em Fortaleza, no Fórum Clóvis Bevilacqua, e procuro assistir julgados de outros colegas, enfim, quando eu tenho possibilidade, e às vezes, na exposição do Ministério Público, eu vejo a repetição. Você fala algo e repete, fala e repete. E eu penso o seguinte: ninguém gosta de assistir um filme por melhor que seja o filme, ninguém gosta de assistir o filme duas vezes, em sequência. Então, ser objetivo, passar aquela informação da maneira mais objetiva e concatenada possível, para que os jurados possam tomar essa melhor decisão. Basicamente, é isso, e eu chamo muita atenção à explicação da quesitação. A gente tem muita confusão, às vezes, ou uma preocupação na parte da quesitação. E eu acho que nós vamos voltar um pouco mais à frente nessa parte, então eu deixaria um espaço. Outro ponto interessante que eu chamo a atenção são os apartes. Durante a fala, o Ministério Público, geralmente defesa e acusação, eles trocam informações. Muitas vezes o jurado fica com a impressão que estão discutindo, que estão ali se degladiando, ou que não se gostam, mas são trocas de informações muitas vezes relevantes para que se chegue ao melhor desiderado para aquele julgamento. Então, essa parte do plenário é a parte fundamental. E tudo que o Ministério Público faz, ele tem que ser direcionado aos jurados. Já havia atuações onde o plenário estava cheio e a acusação, na verdade, foi a defesa. A defesa, nesse momento, falou mais para o plenário cheio do que para os jurados. Foi um exemplo com a defesa, mas serve também para o Ministério Público. O direcionamento da mensagem são os jurados. Quem tem que entender, não importa se tem uma pessoa ou um plenário vazio ou se ele está completamente lotado. O direcionamento é sim ao conselho de sentença. E essa é a melhor forma de cativar a atenção. Eu sempre parto de um pressuposto que 50 minutos é um tempo excelente para falar. Quem trabalha com concursos públicos e com estudo e com escola, você sabe que a partir de mais de 50 minutos, uma hora, o nível de concentração já baixa drasticamente. Então, ser conciso, ser objetivo e trazer a melhor mensagem da forma mais palatável possível para os jurados. E jamais duvidar da capacidade de um jurado. Existem alguns operadores do direito que acham que podem enganar jurado, podem passar um engodo, ou então subestimar. São 7 pessoas com experiências de vida que se somam. Ali, você tem que ser franco, você tem que ser leal, você tem que passar a sua mensagem e realmente da melhor maneira possível. Será essa, basicamente, algumas considerações aqui de maneira que o nosso tempo é exíguo sobre a participação do Ministério Público no plenário.
É muito bacana, impressionante como o tempo voa. Então, como é um debate, o Ministério Público fala primeiro para apresentar as razões. Interessante destacar, como eu falei no começo, o Ministério Público pode pedir a condenação, como na maioria das vezes o faz, mas também pode pedir a absolvição se ele entende que não tem elementos para condenar. Ele pode fazer um pedido nesse sentido, né? Então, depois a gente ouvir as razões do Ministério Público, a gente vai ouvir a defesa, que vai agora também falar aqui conosco na pessoa do Dr. Edilson Loyola. Seu microfone está desligado, Edilson. Perdão, desculpa. Na primeira fase, o que o doutor Geraldo já objetivou bastante, o que nós buscamos? Finalizar a primeira fase. Através de uma decisão do juiz, que essa decisão ela pode variar, desde a pronúncia, que é o encaminhamento especificamente para a sessão do júri, o tribunal do júri. Pode ocorrer uma desclassificação parcial do que é pretendido pela acusação. No caso, o Ministério Público busca uma pronúncia de um homicídio qualificado. O juiz entende que não, é um homicídio simples na manifestação, na pronúncia. De certa forma, você já alcançou uma desclassificação, mas não é uma desclassificação que vá macular o instrumento de pronúncia propriamente dito. Ele vai ser ainda encaminhado para o júri por meio de uma pronúncia, só que a denúncia vai ser parcialmente recebida neste instrumento. A desclassificação propriamente dita tira o crime da seara dos crimes dolosos contra a vida e encaminha para ser julgado pelo juiz monocrático, não mais pertencendo esta tarefa ao egrégio tribunal do júri. Podemos ainda verificar, alcançar uma impronúncia e ainda, por fim, um objetivo pretendido pela defesa, uma possível absolução sumária. Tudo isso a gente trabalha dentro desta primeira fase. O que eu apresento especificamente nas minhas alegações finais, orais ou escritas, me vincula ao que eu tenho que apresentar na sessão do júri? A resposta é não. Diferentemente do que o doutor Geraldo disse, que ele está limitado pelo que a pronúncia delimitou, determinou o que será o julgamento da sessão do júri, a defesa, nesta situação final, no plenário do júri, ela tem uma liberdade ampla de trabalhar as suas teses defensivas. Aí eu chego numa situação que verdadeiramente me apaixona no tribunal do júri, porque esta possibilidade de você manifestar dentro dos vários dispositivos, que são os quesitos que o doutor Neto provavelmente vai falar um pouquinho sobre, dentro dos vários questionamentos que são feitos aos jurados, você apresentar teses defensivas previstas na legislação penal e algumas delas, inclusive, supralegais, que nem previsão tem, mas a doutrina e a jurisprudência já acataram em vários e vários julgamentos, isso aí é fenomenal. E o que nós temos que objetivamente alcançar quando nos aventuramos no tribunal do júri? É exatamente aprimorar a nossa forma de nos comunicarmos, de apresentar o que está acontecendo ali aos jurados. Muito bem falou o doutor Geraldo acerca disso. O que nós vivenciamos hoje? Nós temos hoje um quantitativo infinito de informação. Então, eu que sou jurado, e aí eu tento me colocar em quem está exercendo esta função, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, filhos, eu tenho minhas obrigações, eu tenho minhas contas a pagar, eu tenho meu celular, que hoje é um instrumento que todo e qualquer ser humano não consegue viver sem a informação que você tem na sua palma da mão. E ali na sessão do júri você tem que ficar algumas horas desligados desse sistema informativo que lhe bombardeia, mas esse desligamento a gente sabe que ele tem uma força de prejudicar
a atenção de quem é jurado ali. Então, você hoje tem essa dificuldade de transmitir efetivamente a sua informação do que você está apresentando, seja na acusação, seja na defesa, e você ter uma certeza de quem está recebendo aquela informação, que ela esteja compreendendo. É possível a manifestação do jurado e dizer, doutor, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. Doutor, eu não entendi bem isso aí que foi apresentado. É possível. Mas dificilmente você vê um jurado se aventurando nesta possibilidade. Eles estão ali entre os 7, isso é natural do ser humano. Tenho a certeza absoluta que todos entendem o quão importante é a decisão que será tomada ao fim de uma sessão. Está sendo julgado uma vida que foi tirada, mas também está ali presente uma decisão de vida para aquela pessoa que está sendo acusada. A depender do que está sendo imputado a ele, ele vai permanecer ou vai ficar preso muitos e muitos anos. Então, o jurado tem essa consciência da sua responsabilidade. Mas, se a sua comunicação não é eficaz, né? se o entendimento do jurado não for ali, de uma certa forma, trabalhado pelo MP e pela defesa, pelas mensagens que estamos querendo transmitir, é um risco. É um risco. E aí vem também, além de você buscar aperfeiçoar suas técnicas de comunicação, você tem um elemento primordial no tribunal do júri que você, advogado, você, membro do Ministério Público, não pode viver sem, que são os elementos, inclusive já está sendo delimitado como um ramo científico, que são elementos da persuasão. Você quero só registrar aqui, doutor Adilson, me permita só registrar a entrada aqui agora dos nossos amigos, doutor Anderson Gomes, doutor Diego Peterson, doutor Alex Nascimento, que são os diretores do Universo Júris. É muito bom receber vocês aqui conosco, viu, gente? Um abraço. Boa noite. Nós passamos aqui só para prestigiar, estávamos fazendo banca até pouco tempo, para prestigiar o curso, né? Parabenizar você, Neto, Geraldo, Edilson, e a todos que estão acompanhando vocês aqui também. Obrigado pela confiança. E vem coisa boa por aí, né, Neto? Vem sim, vem sim. Eu vou falar disso daqui a pouco. Ok. É isso aí. Bom trabalho, galera. Gente, um abraço, tá? Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Boa noite, Edilson. Foi muito bem. Chegando na sessão do júri, cada um dos quesitos possibilita a defesa que nós apresentemos aos jurados uma tese defensiva. No primeiro questionamento, por exemplo, nós temos lá uma pergunta a respeito da existência do crime de homicídio. Pergunta-se: fulano de tal foi vítima de ferimento, disparo de arma, facada na data tal, papapá e tal. A pergunta nada mais é do que a existência ou não do disposto no artigo 121. Está previsto aqui o crime de homicídio? Os jurados têm que responder sim ou não. Isso me faz lembrar, inclusive, já teve júri que nós tínhamos a informação de disparo de arma de fogo, que aí não tinha ferimento, não houve lesão, né? Uma tentativa que não houve lesão, uma tentativa incruenta, né? Branca, e não tinha também vestígios, provas no sentido da existência desse disparo, somente a prova testemunhal da vítima, né? E talvez de alguma testemunha. Não, passou lá na rua e deu um disparo de arma de fogo em direção a fulano de tal, vítima deste processo. No questionamento, logo no início vem, fulano de tal, no dia tal, foi vítima de disparo de fogo que, contudo, não lhe atingiu. A gente já pode dizer assim, rapaz, nem existiu esse disparo de arma de fogo. Ou se existiu esse disparo de arma de fogo, esse disparo de arma de fogo ele foi direcionado para cima, para um outro lado. Me lembro bem de um processo que nós tínhamos uma moça como vítima,
E ela estava dentro da sua residência. E ela era vítima de uma tentativa branca de disparo de arma de fogo. E lá na delegacia tinha sido colhido que ela era a vítima de disparo de fogo, que não tinham pegado esse tiro nela. E quando ela própria foi contar a história do que teria acontecido, ela disse: eu estava na minha residência, assistindo TV na sala, a janela da minha casa fica na calçada, na rua, e quando eu vi o acusado de posse de uma arma, deu um disparo na rua. Mas foi perguntado, ele disparou na direção da sua residência, na sua casa? Não, ele disparou na rua. E aí eu me abaixei, porque eu me assustei. Fiquei com medo. Então nós tivemos a informação, não chegou a ir para a júri esse processo, mas se nós não tivéssemos um esclarecimento acerca disso, teria ido para a júri. E esse processo, não, disparou arma de fogo na rua, mas não direcionou para a vítima, não é uma tentativa de homicídio. A gente tem, no segundo questionamento, a autoria, que também pode ser infinitamente trabalhada com algumas possibilidades. Nós temos a situação de se o crime é consumado ou tentado, se for na modalidade tentada, gera um outro questionamento. Nós temos a situação do crime ser imputado ao acusado na forma de dolo eventual, que gera um questionamento diferenciado, né? Gera um questionamento diferenciado. E é muito interessante o trabalho acerca do dolo eventual na sessão do júri, porque a gente faz um paralelo entre o que é o animus necante, propriamente dito, o que é o dolo eventual e o que são as circunstâncias culposas, né? Para poder a gente ter um entendimento do que seria o dolo eventual. A gente tem a situação do quesito obrigatório, né? Da absolvição, para que a gente possa pedir, além da absolvição propriamente dita, né? Pela circunstância, por exemplo, de uma legítima defesa, a gente pode pedir absolvição por inúmeras circunstâncias, né? Uma delas, por exemplo, que é uma causa supralegal, que eu já falei aqui, que é possível no tribunal do júri, e que, se for bem trabalhada, ela pode sim resultar numa absolvição, seria a inexigibilidade de conduta diversa, né? Inexigibilidade de conduta diversa. Nós já tivemos no júri de Sobral, por exemplo, uma situação bastante emblemática. O sujeito estava num festival de quadrilha, estava bebendo com a sua esposa e vários amigos, né? Consumo de álcool. Já sabemos que o álcool traz uma euforia maior para quem ingere. A mulher, naquele momento, diz: senti uma coisa estranha, e decidiu ir em casa. Quando chegou na residência dela, a mulher se depara com o irmão dela tentando ali um ato sexual com a filhinha do casal. O pai estava na festa ainda, a mãe chega em casa e pega a cena lá, tem ali uma gritaria e tal, e o irmão sai fugido de dentro de casa. Quando a informação chega lá na festa, no evento festivo, o cara bebendo, chega lá dizendo: olha, teu cunhado acabou de estuprar tua filha. Teu cunhado acabou de estuprar tua filha. Né? Ele sai de lá transtornado, se arma de uma faca em busca lá do cunhado, que tinha a informação, ele que tinha estuprado a filha dele. Ele nem foi buscar a informação de como é que estava a criança, se efetivamente tinha acontecido o estupro e tal. E ele encontra o cunhado e mata o cunhado. Né? Mata o cunhado. Nós temos aí uma possibilidade clara, legalmente prevista, de um homicídio privilegiado. Mas temos também, na análise do quesito da absolvição, nós temos também uma possibilidade, e aí que a gente se depara com a plena defesa exercida no tribunal do júri. Nós temos a possibilidade de requerermos, de pleitearmos a inexigibilidade de conduta diversa por parte de quem cometeu este crime.
basicamente você relata aos jurados, olha, você... Você acredita disso? Oi. Ok. Você, na condição de pai, na condição de ser humano, a gente, no Tribunal do Júri, senhoras e senhores, a gente tem que levar em consideração que é um instituto, é um instituto criado para avaliarmos comportamentos humanos. É colocado, como disse o doutor Neto, pessoas, pares, para fazer esse julgamento, mas o entendimento que cobre toda essa sistemática é exatamente esse. Olha, quem melhor para entender o comportamento humano do que outras pessoas que fazem parte da sociedade, assim como aquela que está sendo julgada. E nesse contexto você argumenta inexigibilidade de conduta diversa. Eu, na condição em que eu me encontrava, me colocando no lugar de quem está sendo acusado, se eu recebesse a informação que fulano de tal tinha acabado de estuprar minha filha, alcoolizado como eu estava, o que eu teria feito? Qual teria sido a minha razão? Poderia ter chegado a fazer o que esse acusado fez? Se a pessoa minimamente, no caso o jurado, se identifica com algo desta natureza, na condição humana, você tem ali a possibilidade de ter o alcance de um resultado afirmativo para o dispositivo da absolvição. Então, essas circunstâncias, assim como muitas e muitas e muitas outras, elas são possibilitadas dentro do Tribunal do Júri. Aí o promotor, vamos questionar aqui, o promotor chega e diz, doutor Edilson, mas o senhor não argumentou nada disso na primeira fase do processo. Isso não importa. Porque lá na sessão do júri, eu não estou amarrado, eu não estou limitado ao que foi discutido na primeira fase do processo. Então, dentro do Tribunal do Júri, fazendo uma conta aqui por alto, eu acredito que quase todas as teses defensivas já foram apresentadas nas oportunidades que eu tive de patrocinar a defesa nos tribunais do júri, nas teses defensivas possíveis. A defesa tem essa marca que é uma garantia constitucional, que a Constituição fala de plenitude, é mais do que amplo. É plena, ela pode pedir absolvição porque o cara é gente boa, porque ele ajuda os vizinhos, porque, enfim, pedir. Se os jurados vão dar ou não é outra história que está ligada à convicção íntima deles, né? E a decisão que eles vão proferir de acordo com a quesitação, que a gente pode encaminhar aqui o debate sobre ela. Já presenciei uma situação, não fui eu que estava fazendo a defesa, mas já presenciei assistindo, um senhor idoso chegou lá, o crime tinha acontecido há muito, muito tempo atrás, mas não estava prescrito, mas era um senhor idoso, tinha chegado lá na condição de idoso. E o advogado disse, olha, senhores jurados, não vamos condenar esse senhor idoso, ele já está com seus 70 anos, nós não vamos colocá-lo na cadeia nesta altura da sua idade. E o resultado foi exatamente... Exatamente. Aí, eu finalizo aqui para poder abrir espaço novamente para o doutor Neto, doutor Geraldo. Aí é que eu fico receioso, viu, doutor Neto, doutor Geraldo? Eu fico receioso desse contato físico, em algumas circunstâncias para a acusação, mas em uma amplitude maior, na minha concepção, para a defesa. Eu fico receioso desse contato visual do tribunal, que o Tribunal do Júri permite, e os jurados visualizarem quem efetivamente está sendo julgado, né? No caso desse exemplo que eu acabei de dizer, do senhor idoso, no caso como eu fiz o júri de uma pessoa que não tinha o movimento das pernas, que entrou se arrastando lá no Tribunal do Júri, e por conta disso provavelmente recebeu clemência por parte dos jurados. E aí eu queria que vocês se posicionassem acerca dessa virtualização nesse estágio de pandemia para
para podermos alcançar aí... Eu sei que a máquina está parada, né? Dos tribunais dos júris aí, em todo o Brasil está parada. E aí seria viável fazermos tribunal do júri pela internet? Pois é, é uma discussão. O CNJ está debatendo isso daí, deve sair uma resolução, é assunto que dá muito pano para manga, nós estamos com um tempo muito curto aqui. Eu acho que é possível, porque a proposta, pelo menos que está em mesa, não proíbe a presença do réu, ela faculta a presença do réu. Então, se ele se sente mais seguro, ele não vai. Se ele prefere estar presente fisicamente, a proposta autoriza que ele esteja presente. É uma situação que a gente vai ter que debater lá. Mas encaminhando aqui para a gente ir para o nosso finalmente, o nosso tempo está esgotado, e interessante que as pessoas que começaram conosco, que estão conosco ainda, e eu agradeço pela atenção, esses debates sintetizados aí pelo Dr. Geraldo e Dr. Edilson vão ser apresentados aos jurados na forma de quesitos. Eu faço uma pergunta, no dia tal, fulano de tal, recebeu um golpe de faca que causou sua morte, e os jurados vão responder, eles vão receber 2 cédulazinhas, um sim e um não, e eles respondem colocando essas cédulas dentro de uma urna de madeira. Não é possível saber como o jurado votou, porque mesmo que todos os 7 tenham votado do mesmo jeito, eu só abro a quesitação, só abro as respostas, até eu ter 4 votos iguais. De modo que mesmo que os outros 3 sejam diferentes, não vai alterar o resultado, porque o resultado é sempre por maioria, eu deixo de abri-los e a gente decide, como eu falei, por maioria, fica com a decisão da maioria. Tudo bem? Os quesitos, essas perguntas, precisam ser formuladas de forma muito simples. Primeiro, para que a linguagem seja acessível aos jurados, e segundo, para que a própria redação da pergunta, a gente precisa evitar uma pergunta complexa. Por exemplo, não é legal eu perguntar o seguinte: quando o fulano de tal deixou de fumar cigarro? Essa pergunta é uma pergunta que embute uma afirmação. Eu estou afirmando que o cara fumava cigarro e pergunto quando ele deixou de fumar cigarro. Eu preciso evitar esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que a gente chama de pergunta complexa, né? Ela tem uma afirmação dentro dela. Então, a gente precisa buscar evitar isso para evitar a perplexidade dos jurados. A partir do resultado dos jurados, a gente vai para uma sentença que caberá ao presidente do Tribunal do Júri proferir. Em virtude da exiguidade do tempo, eu não vou mais me alongar aqui. Eu vou passar a palavra para o doutor Geraldo e para o doutor Edilson, mas já passo para o Geraldo repassando uma pergunta do nosso colega Elcias. Ele disse o seguinte, que você destacou, assim como o doutor Edilson também destacou, uma dificuldade que há na coleta de prova, principalmente pela polícia, pela deficiência da estrutura da polícia. Se o Ministério Público pode, ele mesmo, suprir essa deficiência, se o Ministério Público tem perna para isso, se tem feito isso, suprir essas deficiências probatórias que, às vezes, a polícia não consegue produzir uma prova tal. Doutor Geraldo, para depois fazer um arremate, depois a gente faz um arremate com o doutor Edilson e eu vou fazer uma falazinha no final só. Ótimo, excelente pergunta. Realmente o Ministério Público tem uma série de formas de suprir essa deficiência, né? Uma delas é através de ações e cobrar o Estado que efetivamente aparelhe os órgãos policiais e os órgãos de investigação de maneira satisfatória. Já tive a oportunidade em outras comarcas onde eu trabalhei de acompanhar ações nesse sentido, de cobrar o Estado do Ceará, no caso aqui onde nós exercemos as nossas atividades, que realmente forneça essas condições mínimas de trabalho. A nossa polícia técnico-científica, né, os IMLs, a questão dos nossos peritos, em algumas cidades polo, algumas cidades grandes, eu citaria até no estado do Ceará, são bem temerárias. Outra forma do Ministério Público atuar nessa deficiência de provas impede que o Ministério Público conduza as suas próprias investigações. Nós temos os PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que são investigações conduzidas pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público funciona como se fosse um inquérito policial, guardado as devidas proporções. E ali você pode ouvir testemunhas, pedir interceptação. Obviamente, algumas investigações têm cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, você tem que pedir autorização ao magistrado, mas você pode sim fazer essa sua investigação pelo próprio Ministério Público. Outra forma de você complementar os autos
é sim através da instrução probatória. No momento onde você está ali entre um contraditório, com a presença da ampla defesa, na audiência de instrução, é sim um momento onde se pode coletar muita prova. Você, às vezes, a testemunha, a prova testemunhal ali, a pessoa cita outra testemunha que teria maior contato e você pode ouvir, pode complementar. Então, tem essa série de formas. A prova testemunhal ela é muito difícil, né? Eu tenho um criminalista francês que ele diz o seguinte, que o tempo que passa é a verdade que foge. Então, esse contato, quanto mais rápido com a testemunha, de você buscar esses novos elementos, é muito importante. Os meios virtuais que nós estamos tendo hoje em dia facilitam muito isso, acelera o processo. Você conseguir ouvir uma testemunha em outra comarca sem ter que se deslocar fisicamente até aquele local, é muito importante e facilita esse trabalho. De modo que existe, sim, algumas alternativas de você dar robustez ao inquérito policial e aí poder, sim, fazer uma acusação, pedir uma condenação de maneira responsável. Pois não. Doutor Edilson, qual é a consideração que você quer fazer aqui em arremate para a gente encaminhar aqui o nosso fechamento? Bom, nas palavras aí, na pergunta do Elcias e nas palavras do doutor Geraldo, é importante que se produza o resultado com maior eficiência, desde a investigação e na condução do processo. Mas o que eu queria deixar registrado é que é instrumento de defesa, muitas vezes, nos processos que se apresentam, é exatamente as deficiências do processo. As deficiências do processo, elas se revertem em instrumento de defesa. A defesa chega e diz, olha, isso aqui não foi bem colhido, isso aqui não foi bem fundamentado, isso aqui não foi pesquisado, isso aqui não foi averiguado. E tantas outras circunstâncias do que não foi feito e do que poderia ter sido feito são instrumentos de defesa. Isso na responsabilidade de cada um dos entes que fazem parte deste processo, é algo a ser considerado, e eu digo isso nas sessões do júri. Eu não estou aqui única e exclusivamente para poder dizer que o réu fez ou deixou de fazer alguma coisa. Eu estou aqui também para poder fazer algumas considerações para que os trabalhos de investigação sejam aprimorados. Porque é algo que se reverte, por mais que eu esteja ali a exercer a minha função e os advogados que também o fazem, é algo que se reverte para toda a sociedade, inclusive nós que fazemos a defesa, a criminalidade sem controle. Então, não estamos ali para dizer, vamos dar margem à criminalidade, fazendo acontecer absolvições para quem cometeu crimes. De jeito nenhum. É, inclusive, algo que eu estou registrando aqui para poder... Quem acompanha o Tribunal do Júri durante algum tempo, principalmente na condição de jurados, tira esse preconceito da sua ciência, né? Chega lá com este preconceito, ao final do ano já é desprovido desse preconceito, de quem está na condição de acusado, efetivamente já deveria estar condenado. Mas o que eu digo é que resultados efetivos, sejam eles para condenar, sejam eles para absolver, mas que tenham eficiência do que foi trabalhado no processo, eles são satisfatórios para toda a sociedade. Seja para mim como cidadão, seja para mim como defensor público, seja para todos que estão envolvidos no processo e para todos que esperam resultado nas suas casas. Mas que tem que ser feita alguma coisa para aprimorar sempre? Tem. E aí, foi muito bem mencionado, né? Os instrumentos, pelo doutor Neto, pelo doutor Geraldo, por mim, os instrumentos que nós temos à disposição, que são um tanto quanto facilitadores da nossa vida. Por exemplo, o Google Maps. Algumas vezes eu, inclusive, já usei Google Maps para poder a gente ter uma visão da narrativa do que aconteceu. E nessa circunstância, especificamente que eu estou a lembrar, não fazia sentido o que estava sendo dito no processo, que o acusado tinha saído de um ponto X,
até um ponto Y e o crime tinha acontecido entre essas duas localizações. E o Google Maps mostrava para a gente exatamente, olha, é impossível que o acusado, diante do que foi narrado, que ele estava em um determinado local e teria se deslocado a outro local, é impossível que ele estivesse nesse local onde aconteceu o crime. Mas isso aí é uma coisa... Desculpa. Eu sei que você tinha encerrado. Então, isso aí, não é, já estou encerrando. Então, essa situação acerca do tribunal do júri, e ela como ela envolve não somente advogados, promotores e juízes em um ambiente fechado, tem a participação de jurados e, como eu disse, é possível, até pelo ambiente em que se dá o tribunal, as sessões do júri, é possível a participação de um número bastante considerável da sociedade, é algo que tem que ser cada vez mais aprimorado. Tanto a forma como se escolhe os jurados, né, como são designados os jurados, eu acho que deveria ter alguma instrumentalização mais aprimorada para poder aquele jurado efetivamente assumir ali um compromisso mais efetivo de estar presente nas sessões dos júris e decidir da maneira que melhor a consciência dele determine que ele o faça, e assim outras circunstâncias que a gente pode discutir em um outro momento, em um outro encontro, para poder a gente não se alongar mais. Mas é isso, a satisfação ter dividido esse momento com vocês todos. Espero que se repita outras vezes. Obrigado. Bom, para nós encaminharmos aqui o nosso encerramento, só mais uma intervenção do Rodrigo Anderson, que é meu aluno nesse semestre, disciplina de Direito Penal 2. Ele pergunta se o promotor falou que tem que ser muito claro na exposição, a defesa falou a mesma coisa, e ele pergunta se essa contação de história não pode, vamos lá, engabelar os jurados, e se quem tem a melhor lábia, ele não usou a expressão engabelar, quem está usando sou eu, se essa melhor lábia não pode produzir um resultado contrário ao direito, não pode produzir um resultado estranho à técnica jurídica. Rodrigo, o Tribunal do Júri é uma instituição estranha à técnica jurídica. O julgamento é leigo mesmo, o julgamento observa a técnica, principalmente no que tange ao ritual. Mas o julgamento de mérito vai ser feito sem necessidade de critério técnico, até porque ninguém conhece os fundamentos da decisão. O jurado pode condenar porque quer, e eu não sei que ele condenou porque quis. O jurado pode absolver porque ele quer absolver, e eu não sei que ele absolveu porque ele quis, porque ele não fundamenta a decisão dele. Então, o julgamento no Tribunal do Júri tem essa marca que realmente é diferente, e foi assim que o Constituinte escolheu. E a gente precisa encontrar o jeito, a melhor forma de conviver com isso, de conviver com essa nossa realidade, né? E eu preciso dizer para você que eu tenho 14 anos que sou juiz, mais alguns aí de advocacia no meio, né? Também no meio não, evidentemente antes da magistratura. E foram pouquíssimas as vezes que eu vi decisões do Tribunal do Júri que eu chamaria de estranhas. Muito poucas vezes. Muito poucas vezes. A média das decisões é muito boa. No meu modo de ver, a média das decisões que a gente colhe é muito boa. O nível das respostas é muito bom. Eu sou satisfeito com a instituição. E eu quero encerrar aqui a nossa conversa hoje dizendo para vocês que nós estamos planejando, com o Universo Júris, o lançamento de um curso que é isso que nós falamos aqui, sem a pressão do tempo de 1h30, né? A gente pretende montar um curso que vai ser ministrado por nós três, eu mesmo, o doutor Geraldo e o doutor Edilson, em que a gente vai abordar todas essas questões e mais outras com mais profundidade, com mais calma, com mais vagar, com mais propriedade, com exposição de material de forma mais didática, e a gente vai lançar esse curso no segundo semestre desse ano. Já estamos no segundo semestre. Eu li essa semana que esse ano está tão estranho que parece que não tem nem mês, é só 2020, né? Por causa que a gente está todo mundo trancado, ninguém sabe. Mas, enfim, a gente pretende lançar esse curso aí nos próximos meses, onde a gente vai falar com mais calma, com mais... por exemplo, falou-se aqui no Instituto da Pronúncia, ninguém falou direitinho o que é a pronúncia. A gente vai abordar isso com mais calma, com mais técnica, e sempre com olhos voltados para a prática. Vai ser nesse sentido
Eu, então, aqui encerro a minha participação, agradecendo a todos que ficaram conosco até agora, né? Reitero que quem não tenha feito sua inscrição ainda pode fazer. Eu vou colocar de novo o link aqui na... Aliás, o link está aí no bate-papo, o link que você pode fazer sua inscrição para receber o seu certificado do Universo Juros, tudo bem? A gente espera encontrar vocês em outros eventos que a gente vai fazer e também nesse nosso curso, viu, gente? Muito obrigado. Doutor Geraldo, alguma despedida? Doutor Edilson, fiquem à vontade. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, uma satisfação imensa trabalhar um assunto tão relevante e que realmente nesse curso vai ser possível esmiuçar esses assuntos. O júri é uma instituição riquíssima, onde nós tratamos questões constitucionais, penais, processuais penais, mas também tratamos da sociologia, da filosofia, questões de história, medicina legal, balística, política criminal, criminologia, ou seja, é um espectro muito amplo, muito apaixonante, e que faz com que vocês possam se aproximar mais, seja na área acadêmica, seja se você está exercendo a advocacia, se você pretende realizar, por exemplo, concurso para a Defensoria, para o Ministério Público, para a magistratura. Então, ter esse contato mais aprofundado com a instituição do júri é extremamente importante. Mais uma vez, meu muito obrigado. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Doutor Edilson. Obrigado também pela oportunidade de ter participado com vocês nesse webinar. Dizer que a expectativa para o curso é bastante proveitosa para quem está buscando conhecimento mais aprofundado acerca do Tribunal do Júri. Como já bem disse os demais participantes, é um aprofundamento, é um direcionamento bastante interessante. Inicialmente falei que a prática traz para a gente uma visão mais facilitada da teoria, então tem esse viés, e para quem efetivamente está querendo ingressar na prática, é um curso que com certeza vai dar um diferencial para o profissional do direito fazer aí a sua estreia ou aprimorar a sua prática nas sessões do júri. Muitíssimo obrigado. Amigos, com relação ao curso, eu só destaco o curso que a gente está montando, só destaco que sugiro que vocês acompanhem, sigam o Universo Juros no Instagram, sigam também a gente nas redes sociais, que as informações serão postadas lá oportunamente, né? A gente já está planejando, o material está começando a ser produzido e nos próximos meses a gente vai lançar, tudo bem? Sigam lá nas redes sociais que a gente vai se encontrar de forma mais calma e mais adequada lá. Um abraço em todos e fiquem com Deus.